Olá pessoal, cozinheiros, cozinheiras e amantes da boa gastronomia. Vou estar começando no canal uma playlist de vídeos que vai tratar da cozinha básica. Então eu vou falar um pouco da base da culinária até alguns pratos que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia de uma forma mais requintada, com mais sabor, tá ok? Então nós vamos começar hoje com um fundo de vegetais, tá? O que é um fundo? Um fundo é uma base, né? É um líquido com aromas, sabores, para que você possa estar preparando receitas onde você usaria água, você vai estar usando esse fundo, tá bom? Então você vai fazer aqui uma base para risoto, pode ser uma base para o seu arroz comum do dia a dia, pode ser uma base para um feijão, pode ser uma base para alguma sopa, para algum caldo, para algum creme que você vai fazer. Então, esse é o fundo. Existem diversos tipos de fundo. O que eu vou estar ensinando hoje vai ser o fundo de vegetais, tá? Mais para frente eu vou ensinar a fazer um fundo de carne, um fundo escuro de carne. Esse daqui, o de hoje, vai ser um fundo de vegetais, um fundo claro de vegetais. Você também pode fazer um fundo escuro de vegetais, mas eu vou estar ensinando a fazer um fundo claro, um fundo clássico claro de vegetais, para você poder estar utilizando no seu arroz aí do dia a dia, ok? Então vamos lá. Vou apresentar aqui os ingredientes, tá bom? Aqui nós temos 120 gramas de cenoura, tá? Picadas grosseiramente, você pode picar elas em rodelas assim mesmo. A mesma quantidade, 120 gramas de cebola, também picada grosseiramente. 120 gramas de alho poró, da mesma forma. 120 gramas de salsão. Aqui nós temos um buquê garni. O que é um buquê garni? É um amarradinho com alecrim, tomilho e louro, tá bom? E uma cabeça de alho cortada ao meio. No nosso caldo, no nosso fundo, aliás, a gente poderia deixar, botar o alecrim e o tomilho, assim como o louro, na panela, sem estar amarradinho assim, porque no final a gente vai coar esse caldo. Porém, eu gosto de deixar ele amarradinho, porque um bom cozinheiro sempre experimenta o seu preparo. Conforme nós formos fazendo o nosso fundo, a gente vai experimentando. Se de repente você sentir que está com gosto muito forte de alecrim ou com gosto muito forte de tomilho, você pode simplesmente pegar esse raminho e tirar, né? Fica mais fácil do que você ter que ficar caçando dentro da panela depois. Então eu gosto de deixar ele amarradinho. Esse amarradinho tem um nome, se chama buquê garni, ok? Então, além disso, temos aqui 1,5 litro de água, ok? Como a gente vai fazer um fundo claro, o que eu vou fazer? Deixa eu ligar meu fogãozinho aqui. Eu vou botar a água já na minha panela. Meio de água na panela. E eu já vou colocar os meus legumes. Por quê? Eu não quero que ele doure, eu não quero que ele fique escuro. Então eu já vou cozinhá-los. Se você quiser fazer um fundo de legumes escuro, primeiro você vai dourar a cebola. Depois a cebola junto com o alho poró, você vai dourar eles. Depois você vai adicionar a cenoura. E por último, o salsão. Você vai dourar, vai deixar ele dar uma caramelizada naquela cebola, uma murchada. Depois você vai e adiciona água, tá? Ele vai ficar um fundo mais escuro. O nosso vai ser um fundo claro, então a gente já coloca tudo na água fria. Tá? É importante, tem que ser água fria, não água quente.
Peixinho de cebola aqui. Salsão. E a cabeça de alho, meia cabeça de alho, tá? Esse fundo, ele vai ferver, chega mais pra cá, ele vai ferver em fervura simmer. O que é uma fervura simmer? São aquelas bolinhas, parecem bolinhas de água com gás. Ele vai ferver bem devagarinho, você não pode deixar ele borbulhar uma fervura plena aqui, porque essa fervura plena também escurece o seu fundo. Então eu quero aquela fervura simmer, desculpa, que ela vai ser uma fervura branda, bem branda, e ele vai agregar todos os sabores dos legumes que estão aqui. Então uma fervura lenta, ele vai ficar aqui, depois de começar de levantar a fervura, ele vai ficar aqui por 1 hora, tá? 1 hora fervendo. Você não mexe, evita mexer na sua panela, tá? Para evitar que suba muita impureza daqui dos legumes e escureça também o caldo. Então você deixa do jeito que tá, não tampa, tá? Muito importante, galera, não tampem a panela. Essa água tem que ir evaporando bem devagar para o fundo reduzir. Você não pode tapar, porque esse processo vai condensar a água e a água não está para dentro da panela. Então você tem que deixar ela aberta, tá ok? Então vamos aqui esperar o nosso fundo começar a ferver e eu volto com vocês aí. Então, voltei o vídeo aqui para mostrar que, ó, tá uma fervura bem forte aqui. Então eu vou diminuir o meu fogo, deixar aqui numa temperatura de uns 90 graus, mais ou menos, tá? E vou continuar o processo aqui de extração dos aromas e do sabor de todos esses legumes aqui, ok? Mais um pouquinho já volto com vocês aqui. Pessoal, muito importante, tá? Quando você estiver cozinhando aqui o seu fundo, ele vai começar a subir umas espumas. Essa espuma é impureza, de repente, do legume. Então você pega aqui uma escumadeira e você vai tirando essas impurezas, essas espuminhas. No fundo de legumes, se você tiver um legume de qualidade, um legume bem limpinho, uma cenoura, quando você colocar a cenoura, você for cortar a cenoura, você descasca a cenoura, tá? Você limpa bem. No fundo de legumes costuma ter menos impureza. Já um fundo de carne, fundo escuro de carne, por exemplo, você vai ter que escumar com mais vezes, mais frequência. Por quê? Porque o osso que a gente costuma fazer o fundo de carne, fundo bovino, ele começa a soltar aquele sangue e ele começa a coagular por cima. Então você vai ter que limpar, tirar aquela espuma, tá ok? Por enquanto, deixar cozinhar. Pessoal, já se passaram mais ou menos 30 minutos de cozimento do nosso fundo. Agora eu vou entrar com o nosso bouquet garni, tá bom? Por que eu entro só agora com o bouquet garni? O bouquet garni ele é formado por ervas frescas, aromáticas. Se eu começar o cozimento com o bouquet garni dentro, ele vai soltar muito sabor, muito aroma, vai ficar forte o seu fundo e corre o risco de amargar, porque ele vai começar a escurecer. Então corre o risco de amargar o seu fundo. Então você sempre coloca as ervas frescas no finalzinho da cocção. Normalmente faltando uns 30 minutos para terminar, tá bom? Então aqui vai ficar mais uns 30 minutos cozinhando. A gente vai pegar, vai coar esse fundo e eu vou mostrar para vocês a cor dele. Esse fundo ele é composto basicamente do mirepoix. O que é o mirepoix? O mirepoix é essa combinação de cenoura, cebola e salsão, tá? O mirepoix clássico da cozinha francesa, ele tem para uma porção
de cebola, metade daquela porção de cebola de cenoura e metade daquela porção de cebola de salsão. Então, vamos supor, se você tem 200 gramas de cebola, você vai ter 200 gramas de cebola, 100 gramas de cenoura, 100 gramas de salsão. Eu aqui usei o mirepoix branco. O mirepoix branco, ele tem o alho poró junto. O alho poró, apesar do nome, alho, ele é uma espécie de cebola. Então, eu usei a mesma quantidade para todos os ingredientes. 120 gramas de cebola, 120 gramas de alho poró, 120 gramas de cenoura, 120 gramas de salsão. Ok? Mas você pode fazer o mirepoix clássico também. Eu gosto do sabor do alho poró, então eu preferi baixar um pouquinho o fogo aqui. Eu preferi adicionar o alho poró junto, ok? Então vamos esperar mais esse finalzinho de cozimento. Eu vou voltar com vocês para coar esse fundo e mostrar para vocês a cor dele, tá ok? Então pessoal, o nosso fundo já está pronto. Ficou aqui 1 hora cozinhando aqui, tirando todos esses aromas e sabores desses legumes, e agora a gente vai coar ele. Bom, eu vou desligar aqui o meu fogãozinho. Vou chegar ele aqui pro lado. Ó, aqui o ideal é você passar pelo chinois, que é uma espécie de uma peneira de malha bem fina. Ela parece um chapeuzinho chinês mesmo. Você coa através dele. Eu não tenho um chinois, então eu estou usando. Você pode usar uma peneira comum que você tem na sua casa. Eu estou usando aqui um escorredor de legumes, tá? Só que o escorredor de legumes, o furo dele é muito grande. Então, para não passar muito sólido por esses furos, eu estou usando aqui uns paninhos de Perfex limpo, tá galera? Paninho novo de Perfex. Você bota aqui, bota embaixo um recipiente para você aparar o seu caldo e você coa ele. Importante, tá galera? Aqui muita atenção. Sempre vira a panela para lá. Nunca vira ela contra o seu corpo assim. Parece bobagem, mas eu já vi muito acidente acontecendo assim, a pessoa se queimar, tá bom? Deixa escorrer bem aqui. Escorri. Tá aí, ó. Esse aqui é o nosso fundo. Essa é a cor do fundo claro de legumes, tá bom? Esse fundo aqui, como eu disse, vai servir como um aromatizante, uma base para qualquer receita que você for fazer que utilize água, tá? Você vai cozinhar, vai fazer um guisado, vai fazer um braseado, você vai fazer uma sopa de legumes, você vai fazer um creme, você usa esse fundo no lugar da água, tá? Aqui eu fiz uma quantidade de 1,5 litro de água, ela reduz, fica com aproximadamente 750 ml de fundo. Mas se você for fazer uma sopa, você vai fazer com uma quantidade maior de água, normalmente 4,5 litros de água. Para isso você vai também mudar a quantidade de legumes que você vai usar no seu preparo. Você vai dobrar aí a quantidade de legumes que você vai usar no seu preparo, tá? Esses legumes que sobram, galera, todo o sabor e aroma dele tá aqui no fundo. Então eles não servem mais para nada. Você pode dispensar esses legumes aqui. Não adianta querer, eu vou bater, triturar esses legumes e fazer uma sopa. Não vai ficar gostoso. Não tem sabor mais nesses legumes, tá? Mas eu estou desperdiçando legume. Não, você não está desperdiçando legume. Você tirou todo o sabor desse legume e passou para o caldo, tá? Então tudo que ele tinha para te oferecer de sabor, aroma e nutriente estão aqui no caldo, tá? Você pode dispensar tranquilamente, sem peso na consciência, esses legumes que sobram, tá bom? Esse fundo, depois de pronto, você pode já estar usando ele imediatamente. Depois de pronto e coado, você pode estar usando ele imediatamente. E você pode estar deixando resfriar
no refrigerador, ou então você pode congelar. Dentro da geladeira, do refrigerador, ele dura até 5 dias, tá? No congelador, ele vai ficar até 3 meses. Se você for congelar, você pode botar nas forminhas de gelo, de cubinho de gelo, preencher, botar para congelar. Se você preferir, você pode botar nos saquinhos desses de mercado, que você bota legumes. Você bota dentro desses saquinhos transparentes, etiqueta, bota na etiqueta o que é, quando foi feito, para você ter uma noção da validade dele dentro do congelador. Essa é a cor, uma cor bem clarinha, tá? Sempre procure fazer um fundo para utilizar os seus alimentos. Evite usar os caldos industriais, porque os caldos industrializados eles têm muito sal. No fundo, vocês puderam observar, eu não coloquei sal, ele é sem sal mesmo. É só o aroma e o sabor dos legumes. Por que ele é sem sal? O sal vai entrar na hora do seu preparo. Quando você estiver preparando, você vai colocar o sal e você vai experimentando para saber quanto tá de sal. Se eu botasse sal aqui, quando você fosse fazer um preparo, esse fundo ia reduzir e ele ia ficar muito salgado. Então você nunca coloca sal no seu fundo, tá ok? Na próxima videoaula eu já vou fazer um arroz básico, um arroz de casa, um arroz soltinho, usando esse fundo, para vocês verem como é simples, o sabor é diferente. Você vai sentir o aroma dos legumes, uma coisa básica, mas que muda completamente e deixa o seu arroz de casa com mais sabor, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula. Espero vocês no próximo vídeo.